Olá, sejam bem-vindos ao canal A Síntese da História. O meu assunto hoje será a história dos dinossauros. A história dos dinossauros teve início há milhões de anos atrás. Os dinossauros eram répteis gigantes e eles habitaram o planeta Terra na era Mesozoica. A palavra dinossauro significa lagarto terrível, que vem do latim dinosauria. A era dos dinossauros teve 3 períodos. O período Triássico, que marca o surgimento dos primeiros dinossauros no planeta Terra, e durou entre 245 e 208 milhões de anos atrás. Depois nós temos o período Jurássico. Neste período, apareceu mais espécies de dinossauros. A fauna teve um aumento da diversificação e durou entre 208 e 146 milhões de anos atrás. Já no período Cretáceo, a fauna e a flora ficaram bem desenvolvidas, com maior variedade de espécies. Foi nesse período que o apogeu dos dinossauros se concretizou e durou entre 146 milhões de anos atrás e 65 milhões de anos atrás. As características desses animais eram, além de serem répteis, eram ovíparos, pele escamosa e a temperatura corporal era variável. Mais de 700 espécies foram descobertas, mas os grupos mais conhecidos são terópodes, eles eram bípedes, carnívoros e muitos deles eram ovíparos. Depois nós temos os saurópodes, eram quadrúpedes, eram grandes, com um pescoço e caudas longas, mas a cabeça era pequena. Depois nós temos o grupo ceratopsídeos, eram quadrúpedes, herbívoros, possuíam protuberâncias na cabeça, ou seja, uma espécie de chifre. Depois nós temos os estegosauros, eram quadrúpedes e herbívoros, corpos gigantes, cabeças menores, tinham placas ósseas nas costas. E depois nós temos o grupo anquilossauros, eram herbívoros e continham uma carapaça nas costas, servia de armadura. Sua cauda era formada de espinhos e na ponta possuía uma espécie de clava, e assim os protegia de diversos predadores. Depois nós temos os ornitópodes. Eram herbívoros e também era chamado de bico de pato. Sua boca era em formato de bico. E algumas espécies eram bípedes e outras quadrúpedes. Tinham um sistema de mastigação bem desenvolvida. Muitas teorias tentam explicar a extinção dos dinossauros. Atualmente, a mais aceita revela que cerca de 65 milhões de anos atrás, um meteorito de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México, extinguindo as espécies que habitavam o planeta Terra. Desta forma, surgiu uma mudança climática no planeta, resultando em uma imensa camada de poeira que tapou a luz do Sol. Com muitos estudos arqueológicos, podemos confirmar a existência dos dinossauros na era Mesozoica em nosso planeta Terra. Então, esse é um pequeno resumo dos dinossauros, né, que viveram na era Mesozoica. Até a próxima aula!